Cara, na estratégia de hoje nós iremos utilizar a média de RUL. Eu fiz uma comparação da média de RUL com outras médias móveis no grupo do Telegram, neste dia aqui. O link do grupo do Telegram está aí na descrição do vídeo. Para você colocar a média de RUL em qualquer plataforma, é só você ir em indicadores, depois você vai em pesquisar e escreve RUL. E aí já vai aparecer aqui HMA, que é a média móvel de RUL. E aqui você coloca 17, a primeira média móvel será de 17 períodos. Eu gosto de colocar na cor azul, aperta OK. E a segunda média de RUL será de 72 períodos, sim, divididos aí em φ ao cubo, ok, cara? Se inscreva aí no canal, cara, e ative as notificações. Mini índice tempo gráfico aí de 1 minuto, cara. 100 pontos de stop, 50 pontos de gain, meta positiva 2 gains seguidos, meta negativa 1 stop, respeitando os horários que estão aparecendo aí na tela para vocês. Essa estratégia em novembro ela funcionou bem, em outubro também, setembro também, em agosto ela não funcionou tão bem, mas em julho ela funcionou bem sim, cara. Cara, nós só vamos operar essa estratégia a partir de 9h15, tá? 9h15 nós vamos começar a procurar os sinais. Antes disso, todos os sinais que a estratégia der, nós vamos ignorar. É uma estratégia simples, porém eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Passo a passo modo compra, cara. O primeiro passo é você esperar que a média azul se cruze para cima da média móvel vermelha. Bem simples, né, cara? Você percebe que a média móvel azul estava por baixo da média móvel vermelha, cruzou para cima da média móvel vermelha aqui. O segundo passo é você esperar que a primeira vela se feche tocando a média móvel azul. Tem que ser a média móvel azul. Então você percebe que essa vela aqui ela toca a média móvel azul e você fica esperando ela se fechar. Quando ela se fechar tocando a média móvel azul, você já concluiu o segundo passo. E o terceiro e último passo é você posicionar uma ordem de compra bem aqui, cara, na mínima da vela, no ponto mais baixo que a vela atingiu. E percebam, o que eu vou falar agora talvez seja o ponto mais importante. Após você posicionar a sua ordem de compra aqui, a sua ordem de compra tem que ser acionada obrigatoriamente na vela seguinte. Você percebe que a vela seguinte abriu aqui em cima, desceu, acionou sua ordem de compra, certo? Na vela seguinte isso ocorreu. Não pode ser na terceira vela, na quarta, na quinta, tem que ser na vela seguinte, que é essa vela aqui. Então o preço acionaria sua ordem de compra bem aqui e pegaria sua saída aqui em cima. Você teria um ganho. Caso a ordem de compra não seja acionada na vela seguinte, você deve cancelar a sua ordem de compra e esperar um novo cruzamento de médias, certo? Percebam aqui. A média azul cruzou para cima da média móvel vermelha, que é o nosso primeiro passo. E você percebe que esta vela aqui é a primeira a se fechar, tocando a média móvel azul. Essa vela bem aqui. O terceiro e último passo, cara, é você posicionar a sua ordem de compra na mínima dessa vela. Percebam, esta vela aqui, que é a vela seguinte, ela não toca a sua ordem de compra aqui embaixo. Ela não desce aqui e aciona a sua ordem de compra, ela não faz isso. E aí, cara, sua obrigação é fazer o quê? Você tem que cancelar a sua ordem de compra. Cancela a sua ordem de compra e espera a próxima oportunidade. Então, a média móvel continua subindo, depois cruzou para baixo, cruzou para cima, e aí nós tivemos aquela oportunidade que eu mostrei para vocês, que foi ganho, tá certo? Acredito que vocês tenham entendido isso. Vejam aqui mais um exemplo de compra, cara. Média móvel azul cruzou para cima da média móvel vermelha, bem aqui, ok? E esta daqui foi a primeira vela que se fechou tocando a média móvel azul. Foi a primeira vela. Vejam só, após as médias se cruzarem, essa daqui você percebe, essa vela aqui você percebe que foi a primeira a se fechar tocando a média móvel azul. Aí você pode posicionar a sua ordem de compra na mínima dessa vela. Você precisa que a vela seguinte acione a sua ordem de compra. Se não acionar a sua ordem de compra, você tem que cancelar, tá? A sua ordem de compra. E você percebe que essa vela aqui, ela desce e aciona a sua ordem de compra bem aqui embaixo, volta e pega a sua saída. E aí você tem um ganho, sim, cara. Percebam, aqui nós tivemos um cruzamento, certo? A média azul cruzou para cima da média móvel vermelha. Depois nós tivemos uma vela que, olha só, ela se fechou tocando a média móvel azul. O que nós deveríamos fazer então era posicionarmos uma ordem de compra na mínima da vela. Porém, percebam que esta vela aqui, uma vela negativa, teve sua abertura exatamente aqui, ó. E a nossa entrada deveria ser aqui, destacado em azul. Ou seja, na mesma direção. A abertura dessa vela foi na mesma direção do nosso ponto de entrada. Então nós nunca conseguiríamos posicionar nossa ordem de compra aqui a tempo.
antes dessa vela que abrir. Não daria para fazer isso, não conseguiríamos fazer isso. Então, quando isso ocorrer, cara, nós não vamos operar, nós vamos esperar uma nova oportunidade. Para nós comprarmos nesse caso aqui, cara, seria necessário o quê? A vela tivesse aberto aqui em cima, certo? Acima do nosso ponto de entrada. E aí nós esperaríamos que a vela desenvolvesse aqui para baixo. Aí nós poderíamos comprar. Então a vela deveria abrir aqui em cima e ao descer acionaria nossa ordem de compra. Mas como essa vela negativa ela já abriu exatamente o nosso ponto de entrada, nós não podemos operar aqui e nós vamos esperar uma nova oportunidade. Último exemplo aqui no modo compra, cara, média móvel azul cruza para cima da média móvel vermelha. Em seguida, esta vela aqui ela se fecha tocando a média móvel azul, essa vela negativa. Ao se fechar, você percebe que ela se fechou tocando a média móvel azul. E aí você pode posicionar a sua ordem de compra na mínima dessa vela. Preço, ele aciona a sua ordem de compra e pega o seu saída aqui em cima. Aí você tem um ganho. Passo a passo, modo venda. Nós temos aqui, cara, um exemplo bem interessante no modo venda. Primeiro passo no modo venda, nós devemos esperar que a média móvel azul cruze para baixo da média móvel vermelha. Certo? Foi o que aconteceu aqui. Média móvel azul foi para baixo da média móvel vermelha. E nós devemos esperar a primeira vela que se fecha tocando a média móvel azul. E dando aqui um zoom, nós podemos perceber que esta vela aqui é a primeira vela que se fecha tocando a média móvel azul. Então esse daqui é o segundo passo. O terceiro e último passo, cara, é posicionarmos nossa ordem de venda na máxima da vela. Ah, Pio, por que você não posicionou sua ordem de venda aqui? Porque esta vela ela se fechou tocando a média vermelha. Tem que fechar tocando a média móvel azul. E aí, no caso, o preço acionaria nossa ordem de venda bem aqui em cima e pegaria na saída aqui embaixo, cara. Nós teríamos um ganho nessa operação. Outro exemplo no modo venda. A média móvel azul cruzou para baixo da média móvel vermelha. E você consegue perceber que a primeira vela que se fechou tocando a média móvel azul foi essa vela aqui. Essa vela negativa ela foi a primeira a se fechar tocando a média móvel azul. E aí nós podemos posicionar nossa ordem de venda na máxima dessa vela aqui. Preço, aciona nossa ordem de venda, pega na saída aqui embaixo, cara. Um ganho. E percebam que nesses dois exemplos que eu mostrei para vocês, foi a vela seguinte. Não foi a terceira, a quarta, a quinta vela. Foi a vela seguinte. Nós posicionamos nossa ordem de entrada aqui. E esta vela aqui, ela deve acionar nossa ordem de venda. Se não acionar nossa ordem de venda, nós devemos cancelar. E esperarmos a nossa próxima oportunidade. Nesse outro exemplo que eu mostrei a vocês, foi a mesma coisa. Nós venderíamos aqui na máxima dessa vela. E percebe que foi a vela seguinte que acionou nossa ordem de venda. Ok? Se não tivesse acionado nossa ordem de venda na vela seguinte, nós cancelaríamos a nossa ordem. E aquela outra observação, cara, também serve para o modo venda. Perceba, a média móvel azul cruzou para baixo da média móvel vermelha. Segundo passo, esperar a primeira vela que se feche tocando a média móvel azul. Essa vela aqui ela se fechou tocando a média móvel azul. E então nós deveríamos posicionar nossa ordem de venda, cara, na máxima da vela, bem aqui, destacado em vermelho. Porém, percebam que a abertura desta vela foi exatamente no mesmo ponto, exatamente aqui, olha. Então nós não poderíamos vender aqui. Para nós posicionarmos nossa ordem de venda aqui, seria necessário que a vela, cara, tivesse aberto abaixo desse nosso ponto de entrada. E aí nós ficaríamos esperando que a vela subisse, acionasse nossa ordem de venda. Mas repetindo, como esse candle aqui abriu exatamente na direção da máxima dessa vela, nós não podemos bater nossa ordem de venda aqui, cara. Nós devemos ficar de fora. Vou fazer 4 pregões do backtest com vocês aqui, cara, né, mostrando tanto venda como compra tudo junto. Vamos lá, nesse pregão aqui, cara, a primeira oportunidade que nós tivemos foi bem aqui, quando a média móvel azul cruzou para baixo da média vermelha, ela fechou tocando a média móvel azul. Então nós podemos posicionar nossa ordem de venda na máxima da vela. E aí nós teríamos o primeiro ganho desse dia. A segunda oportunidade ocorreu bem aqui embaixo, quando a média móvel azul cruzou para baixo, cruzou para cima da média móvel vermelha, e esta vela ao se fechar, ela fechou tocando a média azul. E aí nós podemos também posicionar nossa ordem de compra na mínima da vela. Meta positiva batida, vamos para o próximo pregão. Nesse outro pregão, a oportunidade veio ocorrer aqui, olha, quando a média móvel azul cruzou para baixo da média vermelha, e esta vela se fechou tocando a média móvel azul. E aí nós podemos posicionar nossa ordem de venda na máxima dessa vela. E a vela seguinte acionou nossa ordem de venda e pegou nossa saída aqui embaixo. Tivemos o primeiro ganho do dia aqui. A segunda operação que foi acionada foi bem aqui, olha, quando a média móvel azul cruzou para baixo da média móvel vermelha. Esta vela ela se fechou tocando a média móvel azul. Nós podemos posicionar nossa ordem de venda na máxima da vela. E a vela seguinte, tem que ser a vela seguinte, ela acionou nossa ordem de venda. Acionou nossa ordem de venda e pegou na saída aqui embaixo.
Meta positiva batida, vamos para o próximo pregão. Nesse outro pregão, a média móvel azul cruzou para cima da média móvel vermelha. Essa vela se fechou tocando a média móvel. Nós podemos comprar na mínima dessa vela. Presa só a nossa ordem de compra aqui, pega o nosso stop aqui embaixo. Stop, meta negativa batida, vamos para o próximo pregão. Nesse último pregão, veja o que ocorre, cara. A média azul cruza para cima da média móvel vermelha. Essa vela se fecha tocando a média móvel azul. Nós podemos posicionar nossa ordem de compra na mínima dessa vela. A vela seguinte aciona nossa ordem de compra e pega nossa saída aqui em cima. Aí nós tivemos um ganho. Poxa, Pio, aqui atrás a nossa ordem de venda selecionada. Por que você não vendeu aqui? Esse horário aqui, cara, é horário de 10:01, 10:02, horários que nós não podemos operar. E a segunda oportunidade ocorreu aqui, quando essa média móvel azul cruzou para baixo da média móvel vermelha. Essa vela se fechou tocando a média móvel azul. E aí nós podemos vender na máxima dessa vela. E aqui foi um ganho, tá, cara? Uma vez que essa vela aqui, que é a vela seguinte, acionou nossa ordem de venda e pegou nossa saída aqui embaixo. Meta positiva batida. Vejam só, cara, a média móvel azul cruzou para cima da média móvel vermelha. Tem que posicionar minha ordem de compra na mínima dessa vela. A vela foi tão rápida, vamos ter que esperar agora uma nova oportunidade. A gente não conseguiu pegar aquela entrada, né, cara? Mas agora aqui nós vamos ter outra oportunidade, tá? A média móvel azul cruzou para cima da média móvel vermelha. Quando essa vela aqui se fechar, eu posso comprar na mínima dela. Por quê? Porque ela já tocou a média móvel azul. Pronto, consegui a tempo posicionar nossa ordem de venda ali, cara. A primeira operação já foi, vamos para a segunda agora, esperar a segunda oportunidade. Essa vela aqui, ela tocou a média móvel azul. Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.